Igreja, estamos mais um domingo aqui reunidos para louvarmos e adorarmos a Deus através de nossa EBD. Lembrando que a EBD nesse momento ainda está online, mas temos os nossos cultos presenciais todo domingo às 18 horas. Faremos agora uma oração e na sequência leremos uma passagem bíblica. Vamos fechar nossos olhos, momento de conversarmos com Deus, agradecemos a tudo que Ele tem feito, nos protegido, nos defendido e nos dado tudo o que precisamos. Bem, irmãos, vamos fechar nossos olhos e conversar com Ele agora. Senhor Deus e amado Pai, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa para aprendermos, engrandecermos ainda mais seu nome e crescermos através dessa palavra. Agradeço por nossas famílias, por essa EBD, pelo culto também que o Senhor proporciona, pelos irmãos, pelos servos que você cria, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos protegido, nos dado o mínimo que precisamos, às vezes mais do que merecemos, mas como o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, o Senhor provê, o Senhor sustenta, o Senhor nos dá a oportunidade de termos. Por tudo isso, somos gratos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Vamos agora, irmãos, abrir nossas Bíblias no livro de João, o capítulo 3 e o versículo 16. João, capítulo 3 e o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ó, como Deus é bom, mandou Jesus Cristo para nos salvar. Sabemos, na verdade não sabemos, imaginamos que Ele tenha passado maus momentos, sofrendo na cruz, para quê? Para nos salvar. E merecermos? Muito longe disso, mas Ele fez isso porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que nos ama, que nos protege, e que nos dá mais do que merecemos. Vamos louvar a Deus agora, cantando Meu Coração Transborda. Novamente, igreja, vamos abrir nossas Bíblias, agora no livro de 1 João, o versículo 4 e o capítulo 19. 1 João, o versículo 4, o capítulo 4 e o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como podemos resumir esse versículo? Pureza e incondicionalidade, porque Ele não teve condição nenhuma para nos amar. Amém? Vamos cantar Um Servo Teu. Faz-me um servo igual a ti, mas ser humilde, Senhor.
Amém? Antes de passarmos a palavra para o pastor, falamos agora sobre amor. Eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje, não por coincidência, imagino eu. Eu estava encerrando minhas atividades no trabalho antes de vir aqui para a igreja para servir. Até o cântico agora falava sobre servir através dessa direção. Eu tive um pequeno incidente com uma pessoa que trabalha comigo, falou algumas coisas que eu não gostei, enfim, independente de quem está certo ou errado, aquilo me remoeu por um pouco. A pessoa, por coincidência, também é um amigo meu que eu amo muito, admiro, trabalho com ele há bastante tempo, e eu estava me remoendo com aquilo. Eu falei, gente, eu não posso deixar isso abalar nossa amizade, nossa relação, o que entendo que Deus e Cristo espera que um cristão faça. Eu preciso acertar isso com ele e pedir perdão para ele. Quando eu fui pegar o celular para falar com ele, ele já, coincidência ou não, uns 2 minutos antes de eu pegar o celular, estava a mensagem lá no WhatsApp, ele me pedindo perdão, pedindo desculpa pelo que tinha acontecido. O que eu quero sintetizar com isso, irmãos, perdoemos. Estamos errados? Pedimos perdão. Estamos certos? Pedimos perdão também. Tenhamos humildade para o cenário da certeza, o cenário da incerteza, do certo e do errado. Pedimos perdão, abracemos o irmão, porque às vezes a pessoa faz um ato, comete alguma coisa, não é porque ela não gosta de você ou porque ela quer o seu mal, é porque às vezes ela está num momento de tensão, um momento de pressão, e a gente tem que ter sabedoria para entender isso. E por isso eu pedi perdão também, mesmo não sabendo se estava certo ou estava errado. A pessoa pediu perdão, eu respondi com perdão, falando que a amo, que se ela quiser, eu estendo minhas mãos para ajudá-la, para abraçá-la, porque eu a amo. Amém? E falando de amor, encerraremos aqui essa pequena direção com uma oração. E vamos fechar mais uma vez nossos olhos. Estando com seus filhos, dê a mão para ele. Fala para ele fechar os olhos também. E vamos conversar com Deus. Deus Pai amado, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que somos Deus de estarmos aqui vivos, podendo cantar, agradecer, ler, aprender ainda mais sobre a sua palavra. Que esse aprendizado não seja apenas lido, escutado, seja também disseminado para aqueles crentes, também não crentes, para que possam escutar e aceitar e crer que o amor de Deus, o amor de Cristo é a coisa maior que existe no mundo para salvarmos de todos os mal. Obrigado, Pai, também por esse momento aqui reunido com os irmãos, o irmão Arilson, o irmão Ezequiel, o pastor, o irmão Robson também, que tem nos apoiado desde o começo, com esses cultos, essas EBDs e também com os cultos online. Graças te damos, Pai, por você nos permitir isso. Sabemos que estamos num momento que não sabemos quanto vai durar, mas sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, misericordioso, bondoso, para nos proteger, darmos aquilo que precisamos para enfrentarmos esse desafio e passarmos por essa fase. Nos dê sabedoria para seguirmos nossa vida, compartilharmos com os irmãos que precisamos. Agradeço também por proteger os enfermos, por amparar os desempregados, os necessitados, porque o Senhor é um Deus único, um Deus que cuida. Damos graça e essa oração fazemos no nome de Cristo. Amém. Agora dou a palavra para o pastor Messias. Olá, muito bom dia. Estamos de volta aqui na nossa EBD Online. Muito bom saber que você está aí nos acompanhando. Agradecemos aos irmãos da música, os irmãos que fizeram a parte inicial aí da nossa EBD Online. Muito em breve, sendo a vontade de Deus, né, retornaremos para as nossas EBDs presenciais, né? Naturalmente que isso não vai acontecer este ano ainda, mas é projeto para que as nossas EBDs também voltem ao período, né, ao presencial. Mas nós vamos dar continuidade também com esses estudos para que você que está nos acompanhando online continue podendo acompanhar os estudos no livro de Apocalipse, desvendando o Apocalipse. E muito bem, nós falamos já, né? Fizemos uma introdução do livro,
Depois, nosso primeiro tema foi De Volta para o Futuro. Falamos de uma prévia da segunda vinda de Cristo. Falamos da visão do Filho glorificado. Naturalmente que foram não 3 aulas, um pouco mais, né? O ideal teria sido, mas sempre acabou empurrando um pouquinho mais. E estamos falando das 7 igrejas da Ásia Menor. Falamos de Éfeso, quando o amor esfria. Esmirna, a igreja que sofre. Hoje vamos falar de Pérgamo, a igreja mundana. Depois falaremos de Tiatira, a igreja que tolerava o pecado. Sardes, a igreja morta. Filadélfia, a igreja fiel. E Laodiceia, a igreja morna. Mas hoje nós vamos olhar então para a igreja mundana de Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17. Apocalipse de João, capítulo 2, versos 12 a 17. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse domingo em que podemos estudar a tua palavra. Obrigado por essa ferramenta da internet, onde podemos divulgar o teu reino e falar abertamente e explicitamente das verdades contidas na tua santa e bendita palavra. Que o Senhor abençoe aqueles que ouvem este estudo, que o Senhor abençoe as nossas igrejas, que nós vejamos tua bondosa mão cuidando de nós. Obrigado a Deus por isto que podemos ter, por este tempo que podemos ter, e o fazemos para a glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pérgamo, a igreja mundana. Para muitas pessoas dos dias de hoje, para a igreja de hoje, o termo mundanismo tem uma ideia bastante diferente do que de fato foi alguns anos atrás. E alguns, na verdade, entendem mundanismo hoje como, ou associam como proibições contra coisas como dançar, ir ao cinema, jogar cartas, e proibir de beber, proibir de fumar, entre outras coisas. Na verdade, hoje, a igreja, que é uma igreja voltada uma igreja que é voltada para o homem, por assim dizer, ou uma igreja voltada para ser uma igreja amigável, uma igreja que aceita, uma igreja que é aberta. Hoje nós temos aí, não, aqui é uma igreja aberta, aqui nós somos uma igreja que aceita todo mundo e tal, e aquela coisa, né? Você pode ser do jeito que você quiser ser, você pode continuar do jeito que você quiser continuar, e por aí vai. Não é esse o tipo de igreja que vai pregar sobre mundanismo. Não é esse o tipo de igreja que vai falar a verdade do que é viver o mundanismo ou viver no mundo. Porque se fizer isso, vai
fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis, os incrédulos, e às vezes até alguns crentes, ou pseudos crentes, né? Então evita-se isso como uma estratégia de marketing, né? Nós somos uma igreja amigável, nós somos uma igreja que não trata desses assuntos, né? Quanto menos tratar de pecado ou qualquer coisa assim, melhor, né? Nós vamos ter menos problemas. Mas grande parte ainda da igreja contemporânea prega a verdade, né? Embora um grande número ainda tenta fugir disso, né? A Bíblia, queridos irmãos e amigos, não hesita em condenar o mundanismo como pecado grave. O mundanismo, para definir, é qualquer preocupação com o interesse ou o sistema temporal da vida que coloca qualquer coisa perecível antes do que é eterno. Então, desde que os crentes não fazem mais parte desse sistema do mundo, eles não devem agir como se fossem desse mundo. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque fomos resgatados pela graça de Deus, então somos chamados, como diz Tito 2,12, a negar os desejos ímpios e mundanos e a viver de forma sensata, justa e piedosamente no nosso tempo. A religião pura e sem mácula, como observa Tiago, é ser isenta da corrupção do mundo. Ele também diz que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E um texto que vale muito a pena nós lermos, 1 de João, a primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, diz o seguinte, primeira carta de João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós não somos mais deste mundo, nós não vivemos mais neste mundo. Quer dizer, perdão, nós vivemos deste mundo, mas não somos mais deste mundo, vivemos ainda aqui. Mas a igreja de Pérgamo, como parte ou como grande parte da igreja de hoje, não tinha conseguido entender ou atender a estas advertências bíblicas contra o mundanismo, e ela então abriu para esse mundanismo, de forma que ela tinha se desviado do compromisso com o Senhor e estava em perigo de tornar-se como o mundo, ou estava se tornando já como o mundo. O próximo passo nessa espiral descendente seria como a igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor, o afastamento, o esfriamento espiritual completo. Então, em conformidade geral do padrão das 7 cartas, a carta de Pérgamo se desdobra em algumas etapas: o correspondente, a igreja, a cidade, o elogio, uma preocupação, uma ordem e uma palavra final, de defesa ou de ensino, por assim dizer. Quem é o correspondente? É sempre o mesmo, só que ele muda as figuras. Aqui ele vai dizer que é aquele, parte C do verso, perdão, estou em 1 João, a parte C do verso 12, ele diz que é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Parte B, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é aquele que tem essa espada afiada de 2 gumes? É o
Cristo glorificado e ressuscitado, como indicado em 1,16, capítulo 1, verso 16 de Apocalipse. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Então, através da inspiração do apóstolo, o autor desta carta, ele revela mais esta verdade sobre Jesus Cristo e confirma, na verdade, esta verdade. Nesta carta, como para aqueles de Éfeso e de Esmirna, Cristo se identifica com uma das frases descritivas da visão de João capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. A espada de 2 gumes, com certeza aqui, é uma figura da palavra de Deus. Hebreus 4,12 observa que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O apóstolo Paulo também usa a metáfora de uma espada para descrever a palavra em Efésios 6,17, quando ele fala da armadura do cristão. Então a espada de 2 gumes retrata a potência, o poder do verbo em expor e julgar os pensamentos íntimos do coração humano. A palavra, então, é essa realidade que confirma o que de fato está no coração do homem. Essa descrição do Senhor Jesus Cristo, essas imagens dele, como um juiz, descrevem de fato a sua aparição na sua segunda vinda. Em Apocalipse 19:15, veja lá o que diz. Apocalipse 19:15 diz: da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, esta figura da espada descreve o Senhor Jesus como um juiz. Como um juiz. Não é uma introdução prometendo algo positivo. Na verdade, é algo ameaçador para aquela igreja. Essa primeira introdução ela é negativa de Cristo para aquela igreja de Pérgamo. Ele está indo direto ao ponto. Ele não está alisando, não. Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É uma palavra de juízo para aquela igreja. Com essa espada ele vai destruir muitas nações e vai dominar sobre as nações. E esta palavra de juízo, de julgamento iminente, se dá porque aquela igreja se tornou mundana. Ela havia se comprometido com o mundo e estava abandonando por completo a Deus, o que levava Deus a irar-se com aquela igreja. Na verdade, podemos aplicar a igreja de Pérgamo como um símbolo de muitas igrejas ao longo da história que têm se comprometido com o mundo. Esse espírito de compromisso foi especialmente evidente durante o período a partir do 4º para o 7º século, né? Quando o imperador Constantino, no ano 313, promulgou o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos, que terminava então um período de grande perseguição e de muitas mortes e ataques. E ele adotou o cristianismo e tornou o cristianismo a religião oficial do império. E nesse processo a igreja se infundiu com o Estado romano. Sacerdotes pagãos tornaram-se padres cristãos, templos pagãos tornaram-se igrejas cristãs, festas pagãs tornaram-se festas cristãs. Então o cristianismo não era mais uma questão pessoal, mas uma identidade nacional.
A igreja se casou com o sistema político e o mundanismo, então, era um sinônimo daquela igreja. Alguns aspectos do mundanismo ainda é galopante na igreja moderna. Igrejas e até denominações inteiras se afastaram da verdadeira fé e abraçaram o mundo de maneira filosófica e moral. Em alguns lugares, as igrejas e os estados ainda estão andando juntos. E da mesma forma como estava a igreja de Pérgamo, elas estão sob julgamento divino, o Senhor da verdadeira igreja. Agora, a igreja, falamos de quem manda a carta e agora vamos falar de quem recebe. A igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Como que é essa igreja? O livro de Atos não registra a fundação da igreja de Pérgamo. De acordo com Atos 16, 7 e 8, Paulo passou por Mísia, a região em que Pérgamo foi localizada, em sua segunda viagem missionária, mas não há registro de que o apóstolo pregou o evangelho ou fundou uma igreja naquele lugar. Muito provavelmente a igreja de Pérgamo foi fundada durante o ministério de Paulo em Éfeso, quando o evangelho se expandiu de lá para ser pregado em toda a província da Ásia, conforme Atos 19:10. E a igreja foi cercada pela cultura pagã, foi exposta continuamente às suas seduções, foi forçada pelo pecado e enfrentou graves animosidades dos adoradores do imperador que as perseguia. Então, esta é só temos um pouco do pano de fundo para conhecer um pouco da igreja. Mas ele diz, olha, escreva a esta igreja de Pérgamo, escreva ao anjo daquela igreja, não é? Que já discutimos essa questão do anjo, e de fato é uma grande dúvida, mas como tem a ideia de mensageiro, também a palavra angelos, então pode ser aquele que traz a mensagem, aquele que é o mensageiro da igreja, não é? Muito bem. Mas também vamos falar agora, o outro ponto, né, a sequência, a cidade de Pérgamo, né? Como era a cidade de Pérgamo? A cidade de Pérgamo, estava a cerca de 100 quilômetros ao norte de Éfeso. Esmirna era localizado no meio, no caminho entre as duas. Ao contrário de Éfeso e Esmirna, Pérgamo não era uma cidade portuária. Foi localizada a cerca de 15 quilômetros para o interior do mar Egeu. Também não era uma das principais rotas comerciais. No entanto, como sua antiga capital, Pérgamo era considerado a maior cidade da Ásia. O escritor romano Plínio chamou-lhe de a cidade mais ilustre da Ásia. Então, era uma cidade que tinha sido a capital da Ásia por quase 250 anos. Então, Pérgamo, ela era uma grande cidade, e hoje essa cidade ela é uma cidade na Turquia, chamada de Bérgama. Muito do que sabemos de Pérgamo é que ela foi construída sobre uma grande colina, num lugar alto, cerca de 1 quilômetro acima da planície. Então, alguns arqueólogos descobriram algumas coisas antigas daquela cidade e tudo mais. Há uma enorme biblioteca de Pérgamo, 200 mil volumes manuscritos, perdeu apenas para o de Alexandria. Então a biblioteca de Pérgamo era algo maravilhosa, né? Muito maravilhoso, né? E diz que essa biblioteca ela foi enviada para a amante de Marco Antônio, a rainha Cleópatra do Egito. Segundo a lenda, o pergaminho foi inventado pelos pergamenes para fornecer material de escrita para a sua biblioteca. E buscando construir uma biblioteca rivalizando com a de Alexandria,
No 3º século, então, o rei atraiu um bibliotecário da biblioteca de Alexandria para a sua cidade. Bom, há aí muitas histórias de todas estas coisas que são menos importantes, né? Mas por causa da sua biblioteca, que era algo importante, ela se tornou um centro cultural de aprendizagem, aquela cidade, né? Ela perdia para poucas cidades nesse sentido de importância, né? Hipócrates era nascido em Pérgamo, por exemplo, né? E a cidade também viu-se como uma defensora da cultura grega na Ásia Menor. E havia também ali, né, um grande friso ao redor da base do altar, aonde era comemorado, o altar de Zeus, que comemorava a vitória dos pergamenes sobre os bárbaros gauleses. Então, Pérgamo foi um importante centro de culto para os 4 principais divindades greco-romanas, né, do mundo greco-romano. Templos dedicados a Atena, Asclépio, Dionísio e Zeus foram localizados ali naquela região, naquela cidade, né? Então veja que era uma cidade de fato também idólatra e com um culto pagão. Então havia uma devoção de Pérgamo também e um culto em adoração ao imperador, como era muito comum naquela região, tá certo? E as igrejas normalmente eram perseguidas, muitos por não dar culto a esse imperador. E é provável que Antipas, né, que foi morto, talvez tenha sido executado por se recusar, pelo menos em parte, em se recusar a adorar o imperador. Há um elogio, né? Versículo 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, meu fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Apesar das circunstâncias difíceis em que se encontravam, os crentes em Pérgamo corajosamente haviam defendido a sua fé. Interessante, né? Que por algum momento, em algum ato, em alguns momentos ou durante um período, fora uma igreja que defendeu a sua fé. Defendeu a fé em Jesus Cristo. Defendeu a fé naquilo que criam, né? E eles são elogiados porque, apesar de tudo, eles não haviam negado o nome do Senhor. Apesar de onde eles viviam, estava o trono de Satanás, onde Satanás habita. Muitas sugestões foram oferecidas para identificar aqui o trono de Satanás. Alguns identificam como o altar de Zeus, que dominou a Acrópole de Pérgamo. Este não foi simplesmente um altar, né? Edwin Yamalti observa, a palavra altar é um pouco enganadora. A estrutura é um tribunal com colunas monumental sob a forma de uma ferradura. Ou seja, era algo gigantesco, né? Algo grande, né? Essa estrutura era impressionante e poderia facilmente justificar a designação de trono de Satanás. Outra coisa é o trono de Satanás também com a adoração do deus Esculápio, que prevalecia, Asclépio, né, que prevalecia em Pérgamo, que era o deus da cura, né, e as pessoas vieram de todo o mundo antigo para Pérgamo buscar ser curado no santuário, né. Asclépios foi descrito como uma serpente, e as cobras não venenosas percorriam livremente no seu templo. Suplicantes que procuravam a cura dormiam até deitavam-se no chão do templo na esperança de ser trocado por uma das cobras, que simbolicamente representava um deus, né? Assim seriam curados. Tal simbolismo, sem dúvida, lembraria os cristãos de Satanás, né? Durante o reinado do imperador Diocleciano, alguns pedreiros cristãos foram executados por se recusar a esculpir a imagem de Asclépio, né? Outros apontam
que, como mencionado acima, Pérgamo era o principal centro de culto do imperador na província da Ásia. E o culto de adoração ao imperador certamente representava a ameaça mais grave para os cristãos em Pérgamo. Foi por sua recusa a adorar o imperador e não deuses pagãos que os cristãos enfrentaram execução. Então o trono de Satanás poderia facilmente ser entendida como uma referência ao poder de Roma sobre o Deus deste mundo, e blasfemavam contra o verdadeiro Deus pelo culto de adoração ao imperador. Qualquer uma dessas razões poderia justificadamente ser então colocado como a cidade onde estava o trono de Satanás. Ou ali nós temos então um grande conglomerado, né, onde há um trono de Satanás. Então, no meio dessas circunstâncias difíceis, os fiéis continuaram os fiéis continuaram fiéis de fato, né? Continuaram defendendo a verdade, pelo menos por um tempo. E por meio da perseguição que eles passaram, os crentes em Pérgamos ficaram firmes por um tempo, mas mesmo quando eles estavam se tornando mundanos, eles ainda assim não haviam negado a fé. Eles não haviam abandonado a fidelidade a Cristo, as verdades centrais da fé cristã. Os crentes fiéis em Pérgamo pode ser exemplificado, né, a verdade das palavras de Cristo, né, onde eles de fato permaneceram fiéis ao Senhor. A igreja de Pérgamo manteve a sua fidelidade mesmo nos dias de Antipas, diz, né, minha testemunha, meu fiel, que foi morto aí nesta cidade. Então, como já falamos, Antipas possivelmente foi testemunha, né, pode ser traduzido por meu mártir, né, aquele que morreu, que foi meu mártir, por não fazer nenhuma concessão, mas se manter fiel ao Senhor ressuscitado. Ok? Então, fidelidade e a coragem de Antipas formavam de fato uma espécie para repreender Pérgamo por se comprometer com o mundo. Nos versículos 14 e 15 nós temos uma advertência contra a igreja. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. A igreja de Pérgamo se manteve fiel a Cristo e à verdade cristã, mesmo no quartel-general satânico, né? Mesmo diante de forte oposição e até mesmo em face do martírio. No entanto, nem tudo estava bem em Pérgamo. Depois de elogiar os crentes ali, Cristo os informou: olha, tem algumas coisas contra vocês. Vamos lá. Vocês têm aí no meio de vocês quem sustenta a falsa doutrina. Enquanto a maioria dos crentes eram fiéis e leais à verdade, havia alguns associados à igreja que acreditavam em falsa doutrina. Aonde aqui é retratado ou dito que sustentam a doutrina de Balaão. Muitos no meio cristão hoje também têm defendido falsas doutrinas, erros teológicos e alguns até verdadeiras heresias. E alguns erros são vistos como não importantes. Mas não é o ponto de vista do Senhor da igreja. Nosso Senhor, ele é contra, na sua igreja, qualquer erro que possa vir nela. Tragicamente, quando se tolera o erro, ao invés de confrontá-lo e se recusa a se arrepender, tem que ser, na verdade, extirpado isso da igreja. A igreja de Pérgamo havia falhado na disciplina eclesiástica. Estava tolerando pessoas que defendiam falsas doutrinas dentro da igreja. E Cristo estava preocupado especificamente com duas heresias sendo toleradas em Pérgamo. Uma associada a um personagem do Antigo Testamento, outra com o do Novo Testamento. Os nicolaítas, do Novo Testamento, e os doutrinas de Balaão, do Antigo Testamento. A história de Balaão, um profeta do Antigo Testamento,
é encontrado em de números 22 a números 25, né? E ele, com medo de que os israelitas, por causa do que eles tinham feito aos amorreus, Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoá-los, né? Amaldiçoá-los. E depois de tentar 3 vezes sem sucesso amaldiçoar ao povo de Israel, e Balaão veio com outro plano. Já que ele era incapaz de amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado, então ele ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e cometerem atos de imoralidade. Ele planejou usar mulheres moabitas para atrair os israelitas no comportamento do mundo sem Deus a uma vida sexual imoral e idólatra. Essa união blasfema com Satanás e os falsos deuses iria rebaixar os israelitas e destruir o seu poder espiritual. O plano de Balaão funcionou, embora não na medida que ele esperava, porque Deus interveio severamente, castigando Israel, com a execução de 24 mil homens, incluindo muitos líderes, segundo números 25, 4 e 5. Essa ação drástica fez com que os israelitas parassem com a idolatria e a imoralidade. Como os israelitas foram seduzidos pelas falsas doutrinas de Balaão, alguns na igreja de Pérgamo foram atraídos para misturar-se com o sistema pagão. Pedro repreendeu os balaamitas, dizendo o seguinte, vamos dar uma olhada em 2 de Pedro, capítulo 2, muito parecido também com o livro de Judas. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16, diz: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, na verdade, aqui o que ele está falando, ele falou, olha, eles estão se unindo com o mundo aí. Essa igreja está se unindo com o mundo, permitindo imoralidades, permitindo o erro, permitindo o pecado. E não estão fazendo nada em relação a isso. Em 2 Coríntios, capítulo 6... versos 14 a 17, nós temos o seguinte: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, porque Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Então nós temos um exemplo gráfico, usando o exemplo de Balaão. Ele está dizendo, olha, vocês estão permitindo, Jesus está dizendo, vocês estão permitindo o mundanismo dentro da igreja, e eu estou vindo com a minha espada afiada, porque eu não tolero o mundanismo. A inimizade com o mundo constitui-se, a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Pedro vai falar, rogo-vos como peregrinos e forasteiros a abster-se das concupiscências carnais que fazem guerra contra a alma. Os cristãos ali participavam de festas idólatras por décadas. Já tinha sido decidido pelo concílio de Jerusalém que os crentes deveriam abster-se de coisas sacrificadas ao ídolos, do sangue, do que é sufocado e da prostituição. Muitos ainda continuam assim hoje. Pessoas como Balaão parecem falar por Deus, mas motivados pela ganância e pelo autoengrandecimento, eles lideram igrejas em pecado. A segunda heresia tolerada em Pérgamo envolveu a figura do Novo Testamento. Alguns
dizem, né, ou nós podemos dizer, que é a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez voltamos a Nicolau, não é? Que levou o mesmo comportamento perverso aos seguidores de Balaão. Nicolau era um dos 7 escolhidos como diáconos para supervisionar a distribuição dos alimentos, mas ele se tornou um apóstata. Os nicolaítas e os seus seguidores perverteram os ensinamentos da verdade, abusaram do ensino bíblico sobre a liberdade cristã e passaram a praticar atos errados. Levaram a igreja também à imoralidade e à idolatria. A maioria dos crentes não participaram desses movimentos heréticos. Permaneceram fiéis e leais a Cristo. Mas tolerar os grupos e se recusar a exercer a disciplina na igreja, eles estavam compartilhando em sua culpa, e o que trouxe julgamento do Senhor. Disciplina bíblica é uma marca fundamental de uma igreja fiel ao Senhor. E eles estavam falhando nisso. Próxima sequência, como em todo estudo, uma ordem. Versículo 16. Capítulo 2, 16. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. O único remédio para qualquer comportamento pecaminoso é arrepender. Se arrepender. A palavra arrepender-se é de metaneo, uma palavra usada na Bíblia para descrever uma mudança de mente que resulta em mudança de comportamento. Embora a tolerância é elogiada em nossa cultura moderna, tolerar o ensino herético ou o comportamento pecaminoso da igreja não é uma virtude, é um pecado. Tão grave a questão é que eles devem se arrepender, e se não se arrepender, deve haver disciplina. E Cristo adverte: se vocês não fizerem isso rapidamente, eu vou fazer guerra contra eles com a espada da minha boca. Toda igreja enfrenta a espada da batalha do julgamento de Cristo quando ela tolera os hereges e as práticas das suas heresias e iniquidades. A igreja não pode tolerar o mal sob qualquer forma. Os coríntios, presunçosos, orgulhosos, toleravam um homem culpado de incesto. O orgulho de vocês não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Limpe o velho fermento ou fermento velho, para que você possa ter um novo fermento. Crentes pecadores que vivem assim devem se sentir miseráveis na comunhão e na adoração da igreja, sendo confrontado poderosamente com a palavra de Deus. O objetivo da igreja não é fornecer um ambiente bom para os incrédulos, para que eles se sintam confortáveis. É um lugar onde se pode ouvir a verdade e ser condenado por seus pecados, a fim de que se arrependam e sejam salvos. De maneira cuidadosa, de maneira gentil, mas com firmeza. Os incrédulos precisam ser confrontados com a realidade do seu pecado e a graciosa provisão de Deus através da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. O erro nunca será suprimido por comprometer-se com Ele, quando se compromete com Ele. A igreja de hoje tem repetido largamente o erro da igreja de Pérgamo e está enfrentando o julgamento do Senhor da igreja. Por fim, fica o conselho. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Cristo conclui sua carta com as palavras de conselho e encorajamento, como observado no capítulo, na lição 4, que nós já tratamos aqui
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso sublinha a importância vital das palavras de Cristo, da responsabilidade dos crentes para ouvir e atender à verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Ele te deu para ouvir. As promessas são dirigidas ao vencedor. A frase engloba todos os crentes. Cristo promete 3 coisas aos membros e crentes fiéis da igreja de Pérgamo. Primeiro, promete dar-lhes de comer um maná escondido. O maná era um pão com sabor não é o sabor de mel da música não, né? Mas que tinha um gosto de mel, qual Deus alimentou os israelitas durante os seus anos de peregrinação no deserto, de acordo com Êxodo, capítulo 16. A partir do verso 33, os israelitas foram lembrados, né, dessa disposição divina e mantendo um pote de maná dentro da arca da aliança durante a sua viagem. O maná escondido representa Jesus Cristo, o pão da vida que desceu do céu. Ele fornece o alimento espiritual para aqueles que depositam sua fé nele. O maná escondido simboliza todas as bênçãos e os benefícios do conhecimento de Cristo. Tem havido muita especulação sobre a pedra branca, o que ela simboliza. Talvez alguma ligação com o urim tumim no peitoral do sacerdote. Essas pedras foram utilizadas para determinar a vontade de Deus e representou o direito do sumo sacerdote para solicitar a orientação de Deus, se o líder poderia ou não se aproximar de Deus diretamente. E estava ali na sua estrutura sacerdotal. De alguma forma, Deus fez com que as pedras para divulgar a sua vontade então também elas representam a vontade de Deus para o vencedor. Deus promete o conhecimento da verdade e da sua vontade aos que vencerem. Alguns também vão identificar a pedra branca como o precioso dom da vida eterna. Parece melhor, então, no entanto, entender aqui, na minha visão, a pedra branca à luz do costume romano de atribuição de pedras brancas para os vencedores em competições atléticas. A pedra branca, inscrita com o nome do atleta, servia como um bilhete para um banquete de premiação especial. Então, neste ponto de vista, Cristo promete a entrada dos vencedores para a celebração vitoriosa eterna no céu. Então, minha opinião entre as 3 aqui, eu entendo que a pedra branca tem mais relação com essa terceira opinião, terceira posição, e é a que eu entendo ser a realidade, que era aquela pedra entregue aos vencedores. E diz também de um novo nome que estará escrito nessa pedra, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então há um novo nome. A palavra kainos não significa novo em contraste com o tempo, mas novo no sentido de qualidade. O novo nome vai servir como a admissão para cada crente na glória eterna. Ele vai refletir exclusivamente o amor especial de Deus para a adoção de todo o verdadeiro filho. Então o vencedor, aquele que vencer, ele vai receber essa pedra branca com o seu nome, que é a entrada dele para o banquete celestial. A igreja de Pérgamo enfrentou a escolha que cada igreja enfrenta semelhantemente. Poderia se arrepender e receber toda a bem-aventurança da vida eterna na glória do céu, ou poderia recusar-se a arrepender-se e enfrentar a terrível realidade de ter o Senhor Jesus Cristo a lhe declarar guerra. Manter o caminho do compromisso com o mundo acaba por conduzir a julgamento. Quero concluir, queridos irmãos e amigos, assim como nós já olhamos para Éfeso, já olhamos para Esmirna e agora olhando para Pérgamo, nós podemos aprender algumas coisas com essa igreja. Primeiro, nós devemos nos manter fiéis, independente das circunstâncias que vivemos, independente do mundo que vivemos, independente se as igrejas ao nosso redor ou em qualquer lugar possam estar se comprometendo com o mundo e sendo infiel ao Senhor, nós devemos permanecer fiéis à verdade.
Não podemos tolerar o falso ensino. Não podemos tolerar o engano. Não podemos tolerar a mentira. Não podemos tolerar ensinos que levem ao erro. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. Também podemos aprender com esta igreja a manter-nos fiéis na disciplina. Não abrir mão da verdade. E quando for necessário usar da disciplina corretiva para que o caminho seja aplanado, não podemos abrir mão de fazê-lo. Podemos aprender também com a igreja de Pérgamo se estamos errando, nos arrepender. E podemos aprender aqui que, sendo fiéis ao Senhor, receberemos uma grande bem-aventurança, uma grande alegria de estar com o Senhor por toda a eternidade, no banquete celestial, com um novo nome, na presença do nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de encerrarmos, quero deixar o convite para você, como tenho feito todos os domingos, se você está aqui na região de Diadema, ou se você está em outras regiões, mas está procurando uma igreja onde a palavra é pregada, onde a verdade é ensinada, e onde você está, você não tem uma igreja onde a palavra tem sido pregada com eficácia e com verdade, eu te convido a estar aqui na nossa igreja, aqui na Igreja Batista, Regular Boas Novas, no bairro de Piraporinha, em Diadema. Alguns têm dito, né? Você não tem que procurar a igreja mais perto da sua casa, mas você tem que procurar a igreja mais próxima da Bíblia. E podemos dizer que a nossa igreja tem procurado ser fiel às Escrituras. Então você é nosso convidado, se você está procurando uma igreja onde a palavra é pregada, onde a verdade é retratada sem máculas, e procurando ser fiéis à verdade. Óbvio que, mesmo procurando ser fiel, podemos cometer algum deslize na nossa compreensão, mas você é nosso convidado a estar vindo aprender da palavra de Deus conosco aqui, às 18 horas, na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, no bairro de Piraporinha, na cidade de Diadema. Também convido você a acompanhar nossos devocionais diários. Essa semana, quem estará fazendo os devocionais diários será o missionário Odir. O missionário Odir também estará pregando este domingo na nossa igreja aqui. E durante a semana, ele que estará também realizando os devocionais diários, ok? Então, você vai me encontrar aí no YouTube, para me ouvir somente agora domingo que vem, tá certo? Você é nosso convidado a estar aqui conosco e você é nosso convidado a continuar acompanhando as nossas aulas online, nossa EBD online. No próximo domingo, 9h30 da manhã, vamos continuar olhando, e deixa eu olhar aqui qual é a próxima igreja, a igreja em Tiatira, a quarta igreja, né? A quarta igreja que vamos falar, a igreja em Tiatira. Mas deixe-me só para encerrar aqui ainda também, né? Eu só quero citar para você alguns temas que ainda vamos estudar aqui no livro de Apocalipse, além das igrejas, né? Que já estamos estudando, que estamos falando hoje da igreja mundana. Vamos falar de Tiatira, a igreja que tolerava o pecado, Sardes, a igreja morta, Filadélfia, a igreja fiel, Laodiceia, a igreja morna. Vamos falar da viagem para o céu, a visão do Cordeiro, o começo do fim. Vamos falar dos 4 primeiros selos. Orações por vingança, o 5º selo, o medo da ira por vir, o 6º selo, sobreviventes da ira de Deus, o 7º selo, a destruição divina da terra, as 4 primeiras trombetas, o inferno na terra, a 5ª trombeta, a chacina satânica, a 6ª trombeta, quando Deus quebra o silêncio, as 2 testemunhas, a guerra das eras parte 1, né, o prelúdio, a guerra das eras parte 2, a guerra no céu, a guerra das eras parte 3, guerra sobre a terra, a besta que subiu do mar,
o último falso profeta, o triunfo dos santos, mensageiros angelicais, bem-aventurados os mortos, a última colheita do mal sobre a terra, o templo da perdição, as 7 pragas finais, a destruição final da religião mundial, a queda da Babilônia, os louvores celestiais, o retorno glorioso de Jesus Cristo, a chegada do reino terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, o último homem no tribunal de Deus, novo céu e nova terra, a cidade capital do céu, a resposta imediata do crente para o iminente retorno de Cristo e o último convite de Deus ao incrédulo. Ufa, tem bastante coisa para estudarmos. Continue nos acompanhando. Um grande e forte abraço para você. Desejo a você um ótimo domingo, para você e para sua família. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Ótimo domingo, ótima semana. Domingo que vem te espero para a nossa EBD Online. Forte abraço. Tchau.